Vamos fazer uma análise da questão 48 do Enem 2012, com a prova amarela, caderno amarelo. E ele fala assim: há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Na produção de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultado do quê? Bom, a resposta, como nós já estamos vendo ali, é pela produção do ácido do dióxido de carbono, né, do gás carbônico. Liberação do gás carbônico, alternativa A. Olha o que acontece, você pode ver aqui no esqueminha que está aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos colocar aqui no esqueminha aqui, ó. Você vai ver que a fermentação alcoólica, essas duas moléculas de ácido pirúvico, elas vão produzir etanol. E nessa produção de etanol, o álcool etílico, né, vai liberar CO2 aqui. Tá certo? Então a glicose, ela vai ser, da glicose nós vamos ter ser alimentada, né, os fungos vão alimentar dela aí e vão produzir o ácido pirúvico. O ácido pirúvico, por sua vez, vai produzir etanol e CO2. Aqui tem um detalhe importante, é esse CO2 que sai na massa, deixando aqui, ó, você pode ver aqui na fatia do pão, essas bolinhas que ficam aqui, acaba preso dentro do pão, essas camadas de ar, essas células com ar que está aqui. Na verdade não é com ar, é com CO2 que ficam presos aqui. A gente fala CO2 e ele, nessa questão, ele tenta induzir ao erro em algumas situações. Bom, por esse processo nós temos que lembrar que é a produção do dióxido de carbono, o gás carbônico. Então, a alternativa A. Mas ele induziu ao erro, né? Ele fala assim, formação do ácido láctico, não, está fora. Formação de água, também não faz sentido nenhum. Produção de ATP, ele tentou induzir ao erro lá, ou, sei lá, fazer a pessoa lembrar, né, que no processo da quebra da glicose, nós temos a produção de ATP, certo? E ele fala da produção de calor também. Outra coisinha que é importante, quando ele fala assim, o crescimento da massa do pão pelo processo citado. Será que tem algum outro processo do crescimento da massa do pão? Você já ouviu falar de alguma outra forma? Bom, tem sim. No processo que ele citou é esse, fermentação alcoólica. Então, daqui, ó, fermentação alcoólica, nós temos aqui o esqueminha da fermentação alcoólica. É bom você dar uma olhada nele, ver como é que ele funciona, tá? E usa ele para estudar um pouquinho mais. Agora, nós temos também um outro processo, que é o gás oxigênio, que ele é liberado, tá? Tem uma forma de você promover o crescimento da massa do pão, fermento químico, que já não é a fermentação alcoólica, né? E aí o segredo estaria nos ingredientes, principalmente nesses produtos panificados, produtos mais industrializados, né? Seria a farinha de trigo, né? A substância que é colocada nela, que é o bromato de potássio. Já ouviu falar em bromato de potássio? É o KBrO3. Esse é o nosso bromato de potássio. Vou colocar o símbolo aqui, bromato de potássio. Para ver essa nomenclatura, tem um vídeo nosso aí na turma que fala de número de oxidação, e lá tem uma tabela. Eu vou postar também no Química Nova, vou colocar no blog uma tabela de cátions e ânions. Vai lá e baixa a tabela para você saber, tá, o nome dos ânions e cátions, vai ficar fácil você dar o nome para a estrutura. Bom, o bromato de potássio, ele é adicionado à farinha e sob aquecimento ele se transforma em brometo de potássio. Então, quando eu promover o aquecimento aqui, ele vai se transformar no brometo de potássio. O brometo de potássio é o KBr e vai liberar, né, o gás oxigênio.
O2. A equação não está balanceada aqui. Se nós formos escrever a equação balanceada, como é que nós vamos fazer? Eu vou ter que usar, já que eu teria colocar 2 kbr, eu tenho 2 aqui e eu 3 aqui, então eu acabo tendo 2 vezes 3, 6 oxigênios, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Isso, eu tenho 2 potássio, 2 bromo, 2 potássio, 2 bromo, tá aqui. Então a equação balanceada é essa. Esse aqui já não é o bromato mais, é o brometo de potássio. Tá certo? Esse é um outro processo, mas esse aqui é diferente da fermentação alcoólica, que ele, na questão aqui, ele induz, ele nos faz lembrar dela, ok? Então, essa seria a resposta correta, né, para a nossa questão. A levedura, ela realiza um processo de fermentação alcoólica, liberando CO2, que promove o crescimento da massa do pão. É só essa fermentação alcoólica que nós temos? Não. Nós temos a fermentação que a gente chama de química também. O bromato de potássio, quando aquecido, se converte em brometo de potássio, liberando oxigênio. O O2, ele fica preso, né? Fica preso aí dentro da massa do pão, formando pequenas células, né? E isso aí faz a massa do pão crescer, ok? Quando se fala aí em levedura, é bom, eu até estava dando uma olhada, preparei o material aqui para vocês, ó. De que é feita a levedura? Ele é composto de seres vivos, fungos microscópicos chamados leveduras, que se alimentam de açúcar, liberando gás carbônico e álcool. Quando a massa é aquecida no forno, as leveduras se multiplicam, ingerindo o açúcar e o amido contido na farinha de trigo. O processo se completa com a citada liberação do gás carbônico, que é responsável pelo crescimento da massa, e de álcool, que confere sabor ao pão, bolo ou torta. O glúten, outro elemento presente na farinha, torna a massa elástica, possibilitando que o gás exalado pela reação fique aprisionado em pequenas células no seu interior, tornando o bolo ou pão esponjoso, macio e fofo. O fermento foi descoberto pelos egípcios na antiguidade. Chegou a ser cultivado pela população dentro de casa, mas hoje em dia é industrializado em um processo de secagem que o converte em pó, tornando as leveduras inertes. Tá? Ao colocar água, né, ao condicionar na água de fazer a massa, ele volta a ficar ativo, elas voltam a ficar ativas. Então, esse aqui é o processo que nós temos hoje. Antigamente se guardava, as leveduras ficavam guardadas em casa, a gente chamava de iscas. Eram iscas, ia lá com o vizinho, pegava na fazenda, usava muito. Ia lá, pegava com o vizinho uma isca daquele fermento, né, tinha um cheirinho de azedo nele, então era utilizado no processo de fermentação. Então tá aí uma questão que faz a gente poder lembrar de muita coisa que a gente estudou e aprender coisa nova. Daqui a pouco a gente vê mais uma.